Os treinos livres 1 e 2 do GP da Turquia já aconteceram e com eles diversas coisas foram reveladas sobre o que pode acontecer no decorrer desse fim de semana de corrida. Uma delas é a punição de 10 posições no grid de largada de Lewis Hamilton. E vou falar tudo o que aconteceu e o que foi mesmo sendo revelado no decorrer desses treinos nesse vídeo aqui. Mas antes eu queria convidar você a conhecer o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, um canal onde eu posto todos os dias as melhores notícias, as mais interessantes do mundo do automobilismo, com no máximo 1 minuto, notícias rápidas para vocês. Para você ter acesso a esse canal e já se tornar um inscrito, é só clicar aqui em cima nesse card. Mas vamos parar logo de enrolação e fica ligado porque chegou a Hora do Piloto. Fala pilota, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o GP da Turquia na verdade é relativamente novo na Fórmula 1, vamos dizer assim. Em 2020 os pilotos andaram ali nesse circuito e acabou que o asfalto novo fez toda a diferença. Isso porque o asfalto tinha apenas 15 dias de maturação naquele momento do campeonato, ou seja, asfalto completamente novo e por consequência muito óleo sobre a pista. Os pilotos reclamaram no ano passado demais, parecia que eles estavam pilotando em cima do gelo. Entretanto, nesse ano, justamente para tentar mudar essa situação, a Fórmula 1 resolveu fazer um tratamento especial nesse asfalto do circuito. Ou seja, conseguiu lavar um pouco melhor esse óleo e aumentar a aderência da pista. Assim, os pilotos ficaram mais satisfeitos e já elogiaram ali como o asfalto estava já nas primeiras voltas. A aderência estava muito melhor e estava todo mundo nos primeiros 5 minutos já dentro da pista, porque é uma pista um pouco mais desconhecida para as equipes da Fórmula 1. A maioria das equipes tem um pouquinho mais de dificuldade de acertar os seus carros para essa pista especificamente. E aí no TL2, mesmo com toda essa dificuldade, acabou que o vento atrapalhou ainda mais. E consequentemente, as equipes tiveram ainda mais dificuldade em manter os seus carros dentro da pista. Os pilotos reclamavam e muito de saídas de frente, saídas de traseira e principalmente de falta de aquecimento dos pneus dos seus carros. A Ferrari, entretanto, aparentemente foi a equipe que menos sofreu com isso tudo. Não é à toa que ela surpreendeu com um ritmo alucinado, principalmente de Charles Leclerc. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, então é importante que você assista ele até o final. Mas antes eu queria lembrar você de curtir o vídeo aqui embaixo para aumentar o alcance desse canal de uma forma geral. E no final do vídeo, se você não tiver gostado, é só dar o dislike, não tem problema. Mas se você tiver gostado, aí você já aproveita e se inscreve. Mas eu vou lembrar você novamente no final do vídeo sobre essa inscrição. Mas até lá, vamos continuar falando sobre o que aconteceu nesses treinos livres. Vamos começar falando sobre a equipe que está em primeiro lugar no campeonato de construtores, a Mercedes. Lewis Hamilton, como todo mundo já imaginava e como eu falei num vídeo que eu postei ontem mesmo e muita gente reclamou, dizendo que era fake news, que era alguma thumb enganosa, clickbait, Lewis Hamilton trocou sim uma parte da sua unidade de potência, mais especificamente a parte ali do motor a combustão da sua unidade de potência, a parte que queima combustível mesmo. Ele teve de trocar nesse GP da Turquia, até porque lá em Zandvoort acaba que Valtteri Bottas teve problema justamente nessa parte. E na análise eles perceberam que era necessário descartar aquela parte ali do motor de Valtteri Bottas. Consequentemente, a Mercedes provavelmente entendeu que seria necessário que em algum momento ali do calendário essa parte também tivesse que ser trocada no motor de Lewis Hamilton. E eles escolheram justamente esse GP da Turquia. Trocaram essa parte da combustão interna do motor de Hamilton e, consequentemente, ele será punido em 10 posições no grid de largada do domingo. Mas, aparentemente, essa troca ali do motor de Lewis Hamilton, dessa parte da combustão interna, já fez muito efeito. Isso porque ele dominou as 2 sessões de treinos livres. Tanto o treino livre 1 quanto o treino livre 2, sendo que no treino livre 1 ele ficou a mais de meio segundo à frente de Max Verstappen, que ficou em segundo lugar. Já no treino livre 2 ele ficou a 2 décimos
de Charles Leclerc. Um desempenho incrível de Lewis Hamilton e que talvez tenha tudo a ver com essa troca da parte ali de combustão interna da sua unidade de potência. Não é à toa que Valtteri Bottas, por exemplo, teve um desempenho muito pior do que Hamilton tanto no primeiro quanto no segundo treino livre. No primeiro, ele ficou na quarta colocação, a 7 décimos de Hamilton. Já no segundo treino livre, ele ficou na terceira colocação, a 4 décimos de Hamilton. Uma diferença gigantesca para quem realmente gosta de automobilismo. A gente sabe que 4 décimos é uma eternidade nesse esporte automobilístico. Já na Red Bull, que está em segundo lugar no campeonato de construtores, a coisa foi um pouco diferente. Ela já entrou para a pista com um novo design, uma nova pintura do seu carro, branco e vermelho, em homenagem à Honda, que vai acabar saindo ali da Fórmula 1 no finalzinho desse ano de 2021. O carro, obviamente, homenageia principalmente o Japão e um carro que a Honda utilizou na sua primeira vitória dentro da Fórmula 1, lá atrás mesmo. Eu não sei exatamente em qual ano, mas é a homenagem da Red Bull para a equipe Honda. Apesar disso, como todo mundo sabe, quando existem carros que fazem homenagens, principalmente quando são pintados de branco, geralmente dá algum problema. A gente sabe que aconteceu isso com a própria Red Bull, com a Mercedes e aparentemente continuar acontecendo nesse GP da Turquia de 2021. Isso porque Max Verstappen reclamou e muito do balanço do seu carro, até mesmo no treino 1, no iniciozinho do treino. Ele disse que o carro saía muito de frente, não conseguia guiar muito bem assim o seu RB16B, no treino livre 1 já. Isso já estava acontecendo. Apesar disso, conseguiu fazer uma volta rápida, mas ainda assim ficou apenas 0,5 segundos de Lewis Hamilton, uma eternidade, apesar de ter ficado em segundo lugar no TL1. Entretanto, no TL2, quando a gente pensou que as coisas poderiam dar uma melhoradinha, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, no TL2, Max Verstappen novamente não impressionou muito. Ele reclamava também do balanço do seu carro, mas dessa vez a traseira do carro escorregava muito. A frente estava até no chão, mas a traseira escorregava muito e principalmente no ápice da curva. Ou seja, era meio que de uma vez, extremamente arisca. Ele vinha fazendo a curva e ela saía de uma vez e dava a parecer que o carro iria até mesmo rodar. Ele reclamou muito disso e não é à toa que não terminou em uma boa posição no TL2. Só em quinto lugar, a 0,6 segundos de Lewis Hamilton. E até mesmo seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, saiu um pouco melhor que ele no TL2. Isso porque Pérez, no segundo treino livre, conseguiu a quarta colocação e ficou a meio segundo de Lewis Hamilton e acabou realmente se redimindo de um primeiro treino livre muito ruim, onde ele ficou atrás mesmo do 10º lugar. Se eu não me engano, ficou em 12º lugar, a 1,2 segundos de Lewis Hamilton e 0,7 segundos de Max Verstappen no primeiro treino livre. Mas aparentemente, Sérgio Pérez sim conseguiu melhorar um pouco mais o seu carro para o segundo treino livre em comparação com Max Verstappen, que aparentemente teve pior assim no acerto do seu RB16B. Agora, a equipe que para mim mais chamou a atenção, mas demonstrou que está vindo com tudo para esse GP da Turquia de Fórmula 1 foi a equipe Ferrari. Ela fez assim, teve um desempenho incrível nesse GP, de uma forma geral, nesses dois primeiros treinos livres, principalmente com Charles Leclerc. Isso porque no treino livre 1, por exemplo, o piloto monegasco conseguiu a terceira posição, ficou logo atrás de Max Verstappen. Mas aí você pode dizer, mas normal, ficou atrás de Hamilton e Verstappen. Entretanto, ele ficou a menos de 1/10 de Max Verstappen no primeiro treino livre. Um desempenho muito bom em um momento que não tinha tanto vento assim na pista, ou seja, no primeiro treino livre era praticamente condições normais de pista e ainda assim Charles Leclerc ficou a menos de 1/10 de Max Verstappen com esse novo motor aí da Ferrari. Já no segundo treino livre, aí ele ficou em segundo lugar, conseguiu a segunda posição e ficou a apenas 0,2 de Lewis Hamilton. Já Carlos Sainz, que é o seu companheiro de equipe, conseguiu ficar em quinto lugar no primeiro treino livre e a 0,2 segundos de Charles Leclerc, mostrando que também a sua Ferrari estava andando muito bem. Entretanto, no segundo treino livre ele não foi tão bem assim, acabou tomando um pau de uma certa forma com relação ao seu companheiro de equipe. Ficou em 11º lugar
bem atrás de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Entretanto, é importante nos lembrarmos que Carlos Sainz vai trocar sua unidade de potência e vai ser obrigado a largar da última posição, assim como Charles Leclerc fez no último GP. Isso significa que a nova unidade de potência da Ferrari vem sim com tudo para o restante do ano, desse ano aí de 2021. Da Fórmula 1 é uma unidade mais forte e com certeza é muito mais forte. Não é à toa que Leclerc está conseguindo andar muito melhor e Carlos Sainz também. E nos mostra que muito provavelmente Carlos Sainz no segundo treino livre já estava fazendo alguns treinos de corrida de uma forma geral, treinos de ritmos de corrida, e que por conta disso ele não teve um desempenho tão bom em relação aos tempos em comparação com seu companheiro de equipe. Até porque, de qualquer forma, ele vai largar da última posição por ter trocado a sua unidade de potência de uma forma geral. Consequentemente, ele precisa ter ritmo de corrida para subir o pelotão. Mas a gente vê uma Ferrari muito mais forte do que a gente estava conseguindo perceber no início desse ano de 2021. E com isso tudo acontecendo, fica até mesmo difícil de fazer previsões mais precisas de quem vai ficar ali com as 5 primeiras posições. Na verdade, esse ano, de uma forma geral, já tem sido muito difícil de fazer essas previsões. Duas equipes estão batalhando diretamente ali por essas 5 primeiras posições. A Red Bull, a Mercedes batalham assim todas as corridas por essas posições. Entretanto, outras equipes têm chegado para o jogo também. McLaren, Ferrari têm andado muito bem nesses últimos GPs da Fórmula 1. Claro que desde o início do ano ela já tem andado muito melhor em comparação com os anos anteriores da categoria. Entretanto, nesse ano, muitas corridas elas têm conseguido até mesmo disputar com as equipes ponteiras, a Mercedes, a Ferrari. Um bom exemplo é o GP de Monza de Fórmula 1, por exemplo, onde a McLaren teve a oportunidade de fazer a primeira dobradinha de uma equipe no ano. Já no GP de Sochi, Lando Norris estava com tudo para vencer aquele GP. Não venceu apenas por conta daquela situação assim muito específica, né? Onde ele teve que realmente tirar o pé por ter escolhido não colocar pneus de chuva intermediários. Então é muito difícil fazer uma previsão realmente dos 5 primeiros colocados para esse GP da Turquia de Fórmula 1. Mas é claro que eu vou dar os meus pitacos ainda assim. E eu queria que você comentasse aqui embaixo quem para você vão ser os 5 primeiros pilotos nesse GP da Turquia de Fórmula 1. Quero saber tudo que você pensa e quais são as suas apostas para a corrida de domingo. Eu vou apostar no histórico de uma forma geral, no GP da Turquia de 2020, onde a Mercedes conseguiu sim fazer uma corrida muito boa e conseguiu vencer ali com Lewis Hamilton embaixo de chuva, e muitas vezes não tanta chuva, mas com certeza pista molhada. Claro que Lance Stroll conseguiu andar muito bem, mas eram condições um pouquinho diferentes, já que o asfalto era muito novo, tinha óleo sobre a pista e por conta disso escorregava muito mais do que o normal. Não acredito que vá acontecer exatamente isso. E Lewis Hamilton vai largar da última posição, melhor dizendo, 10 posições atrás da posição onde ele chegar na qualificação. Então assim, fica mais difícil dele vencer. Mas eu aposto em uma Mercedes à frente desse GP da Turquia de Fórmula 1. Acredito que Valtteri Bottas deve ficar em primeiro lugar dessa vez, mas fico muito em dúvida entre ele, Max Verstappen e Charles Leclerc. Muito difícil saber quem ganha essa corrida. Mas dessa vez eu vou falar que é Valtteri Bottas, já que ele tem um motor novo e a gente pôde perceber que a motorização nesse GP da Turquia é completamente importante. Em segundo lugar, vou colocar Max Verstappen, porque eu acredito que ele vai conseguir acertar o seu carro sim no treino livre 3 e vai fazer uma boa qualificação e uma ótima corrida também. Mas em terceiro lugar, eu digo que vai ficar Charles Leclerc, que tem feito ótimas voltas, uma ótima corrida também lá em Sochi e que por conta disso acredito eu que ele vai conseguir ter uma ótima posição também. Quarto lugar, coloco o Sérgio Pérez, que conseguiu pegar um pouco melhor o carro nesses últimos treinos livres de uma forma geral. Eu acho que ele fica em quarto lugar. Já na quinta posição, eu acredito que Carlos Sainz talvez, mas melhor pensando, ele não conseguiu nem mesmo, né? Ele vai ser punido com muitas posições no grid largada. Então eu vou chutar aí Lando Norris talvez. Vou dizer que Lando Norris fica em quinto lugar. Não, melhor dizendo, Lewis Hamilton em quinto lugar. Eu acho que ele consegue chegar pelo menos em quinto com esse motor novo da Mercedes. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre o que aconteceu no GP da Turquia de 2020, entender tudo mesmo que aconteceu, saber exatamente o histórico,
para você obviamente conseguir conversar com seus amigos, com a sua família sobre isso e entender mesmo quais são as expectativas de uma forma geral. Eu vou deixar um vídeo sobre esse GP da Turquia de 2020 aqui em cima. Vai ter vídeo dos treinos livres, da qualificação, da corrida. Eu falei tudo sobre isso nesse GP especificamente, então clica aqui em cima para você entender tudo o que aconteceu no GP da Turquia de 2020. Mas é claro que independente do que aconteça realmente, nessa corrida vai ser muito emocionante ver esse GP de uma forma geral. Com certeza vai ser extremamente disputado, ainda mais vendo esses pilotos ali disputando pela ponteira e ainda mais entendendo que as equipes estão tão próximas como elas realmente estão. Mas o que nos resta mesmo é esperar que isso aconteça, que tenha uma corrida muito bacana e que inclusive os pilotos que estão lá atrás consigam subir o pelotão com muita emoção, tanto Carlos Sainz quanto Lewis Hamilton. O que nos resta é esperar por isso e eu acredito que é isso mesmo que vai acontecer. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui mais uma vez, deixar o joinha, porque isso ajuda demais esse canal, você não faz ideia do quanto isso ajuda o canal e assim você ajuda também o automobilismo a crescer cada vez mais. Além disso, se você ainda não for inscrito no Hora do Piloto, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo no botão vermelho e ative o sininho para todas as notificações, porque se você gostou desse vídeo, fique sabendo que todos os dias eu posto vídeo novo com exatamente essa qualidade. Então já se inscreva, ativa o sininho e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.